Hoje é dia 16. E há muitos meses atrás, quando a gente decidiu qual seria o tema do congresso, foi graça. Faz muito tempo já, faz alguns meses. O tema seria graça. E depois de conversar, a gente entendeu que o versículo seria, o versículo base da conferência seria Hebreus 4:15. 16? 16? 4:16. Isso aconteceu. A gente nem estava projetando, eu nem estava projetando expor Hebreus, ensinar Hebreus. E há 12 semanas já que a gente está ensinando Hebreus, que eu estou ensinando Hebreus para vocês. E esse domingo, pré-conferência, o versículo que sobrou para a gente discutir é Hebreus 4:16. Exatamente o que a gente vai falar hoje. O que significa isso? Para mim, irmão, de verdade, sem deixar o negócio muito místico, mas para mim significa que Deus está no controle de todas as coisas. Deus projetou a conferência, Deus projetou a exposição de Hebreus, Deus projetou você estar aqui hoje. Então, de um jeito bem assim, à vontade, para dizer que essa pregação é a abertura da conferência. A pregação de hoje já é o começo da conferência de quinta-feira. Amém? Muito legal. Vamos recapitular então o que a gente está tratando aqui. A gente está no capítulo 4, se quiser abrir sua Bíblia no capítulo 4, onde nós estamos. Hoje, no final do capítulo 4. E o que a gente tratou nas últimas 2 ou 3 semanas? Primeiro a gente entendeu que existia uma promessa de Deus sobre um descanso. Depois você puder me dar o retorno aqui, senão. Existia uma promessa de Deus quanto a um descanso. Quando Deus criou o mundo, Ele descansou no 7º dia, como exemplo, de forma didática. Quando depois no deserto Ele deu as leis para Moisés, Ele falou, vocês trabalham 6 dias e no 7º descansem. Quando o povo entrou na terra prometida, que era o símbolo do descanso, o povo entrou no descanso e Deus falou depois, através de Davi, que ainda faltava um descanso. Tudo isso que aconteceu, que eu acabei de falar, da criação até hoje, é para ensinar para a gente que a gente tem que entrar no descanso. Tudo isso era um ensino, era um farol, apontava para uma realidade. E que realidade é essa? Parar de confiar na gente e confiar em Jesus. Parar de confiar nas nossas boas obras e confiar nas boas obras que Jesus fez. Parar de confiar na nossa justiça própria e receber e crer e se render na justiça que vem de Deus, que é feita em Jesus na cruz. Quando nós cremos, nós entramos no descanso. Quando nós cremos, nós guardamos o sábado. Quando nós cremos, nós estamos na terra prometida. Amém? Trabalhar sábado, se precisar, a gente trabalha também. Mas a gente continua descansando em Jesus segunda, terça, quarta e quinta, porque a gente não confia na gente, a gente confia em Jesus. Isso foi no começo do capítulo 4. Quem que entra no descanso? Quem crê? O texto diz que isso está disponível para a gente em qualquer momento, inclusive hoje. E a gente consegue entender também que a gente vive um período de deserto em alguma área da nossa vida porque a gente não crê. Porque está disponível para a gente. E a hora que você crê, você entra no descanso. Então o seu casamento está um deserto porque está faltando crer. Porque a hora que você crê, você vai entrar no descanso. E entrar no descanso não é solução do casamento, é reinar, é florescer no deserto. Se eu te disser que você pode ser feliz, independente de um casamento top, você acredita em mim? Na provisão da sua casa, você está desesperado. Tem um monte de coisa para resolver amanhã. Aí a palavra de Deus diz assim, eu sou. Deus dizendo, eu sou a sua provisão. E você sabe disso, mas não crê. E por isso fica aflito. Mas a hora que você crê, você entra no descanso. Quer dizer que você recebe uma mala de dinheiro? Não, quer dizer que você entra no descanso. Como o pastor Eros pregou há muitos anos atrás, você vira um caloteiro cristão.
Claro que não é para você não pagar, irmão. Só pode dizer assim, enquanto você ainda está organizando a sua vida, você está em paz sobre isso, porque o Senhor vai continuar cuidando. E a gente aprendeu também nas últimas 3 pregações, especificamente no capítulo 4, que a gente tem que romper com a nossa justiça própria. E que se você está ouvindo a voz de Deus, semana eu conversei com uma irmã querida que estava falando disso, sobre o excesso de trabalho, talvez, dela, de ativismo. E ela está dizendo, o Espírito Santo falou comigo que eu devia escolher a melhor parte, igual Maria, e não igual Marta, de trabalhar feito louca. E ela falou, será que é o Espírito Santo falando comigo? Eu falei, é claro que é. E o que eu faço? Não endureça seu coração. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito sobre qualquer área da sua vida, não endureça seu coração. Creia, se renda àquilo que Deus está fazendo. E aí semana passada a gente viu, antes disso ainda, o texto falava, se esforce para entrar no descanso. Porque a nossa velha natureza, o nosso homem caído, quer tomar o controle da nossa vida sempre. E aí o texto fala assim, luta com isso. Faça força para você continuar descansando em Jesus, porque a sua natureza quer levantar e fazer. E o Evangelho diz, descanse naquilo que Jesus já fez. Se esforce para entrar no descanso. E aí a gente viu semana passada que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela entra lá dentro do nosso coração e traz lá de dentro os pensamentos mais escondidos, as intenções mais secretas. A palavra de Deus entra lá e traz para fora e revela quem nós somos de verdade. Quem faz isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus entra dentro do nosso coração, traz para fora quem nós realmente somos. O texto fala assim, abre aspas, traz à luz os desejos mais íntimos. Então, se é verdade tudo isso, irmão, presta atenção. Tudo tem uma ordem, o texto está escrito de uma ordem. A gente tem que descansar em Jesus, parar de confiar em nós. O texto do capítulo diz que a palavra de Deus entra e não tem como a gente falsificar. Se a gente descansa ou não descansa, Deus sabe. Nós, perante Deus, nós somos absolutamente não disfarçáveis. A gente não consegue disfarçar se a gente descansa ou não descansa. A palavra de Deus traz à luz se a gente descansa ou não descansa. Então o texto de hoje é a resposta ao desespero, depois de entender que não tem como camuflar se nós descansamos em Deus de fato ou não. Eu queria ler o versículo 13 com vocês. O versículo 13 diz assim, não há nada, capítulo 4, versículo 13, não há nada que se possa esconder de Deus. Diga misericórdia. Não há nada que possa se esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Vai ter um dia, irmão, que todos nós estaremos em frente ao trono de Deus. E lá vai ter, não tem como camuflar, não tem como dar engambelada, não tem como disfarçar. Na frente do trono de Deus, a separação virá entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que não confiam nas suas próprias obras e aqueles que confiam nas suas obras e por isso serão condenados. Então, quando eu pego um texto desse e diz assim, não tem como fugir, as suas intenções estão claras, aí nos deixa absolutamente desconfortáveis. Como escaparemos nós se é verdade isso? Se é verdade de fato isso, e eu me conhecendo, sei o quanto eu luto comigo mesmo, desde os meus pecados, porque presta atenção, irmão, se você ainda não entrou no descanso, o seu pecado receberá o justo juízo. Se você ainda não crê em Jesus, Deus vai aplicar em você a justiça, te condenando pelo seu pecado, te condenando de forma justa pelo seu pecado. O que a palavra de Deus diz é que a lei do Velho Testamento, que nos condenava, ainda está em vigor. Para quem? Para aqueles que não creem.
Mas quando nós cremos, nós somos tirados de debaixo da lei e transportados para debaixo da graça. Então a relação com Deus já não é mais de causa e efeito, a relação com Deus é baseada naquilo que Jesus já recebeu o pagamento do nosso pecado no nosso lugar. Eu chego nesse momento da pregação e digo assim, cara, não tem como esconder, Deus sabe se você confia ou não, se você descansa ou não, se você está no sábado ou não, Deus sabe todas as coisas, você vai encontrar Deus. E aí o versículo 14 diz assim, portanto, o que é portanto, irmãos? Vamos aprender a ler a Bíblia junto? Baseado no que a gente acabou de falar, de ouvir, de explicar. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sumo sacerdote, ou temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Tem outra versão aí, Filipão? Essa versão é meio truncada. Então vamos ficar firme, porque nós temos um cara que é o nosso sumo sacerdote. Vamos entender juntos isso aqui, porque isso é importante. Eu já falei aqui, vamos entender de novo. O que fazia Áureo o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um cara humano, um homem, que ele ia lá e intercedia pelo povo a Deus. Ele era o cara que estava entre Deus, Chico, entre Deus e os homens. Deus instituiu o sumo sacerdote, o sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote intercedia pelo povo a Deus e trazia de Deus os benefícios para o povo. Essa era a função do sumo sacerdote. Aí a gente está dizendo que nós temos, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Diferente do Velho Testamento, em que os caras que faziam isso era gente limitada como eu e como você, agora nós temos um sumo sacerdote bruto. Aquele sumo sacerdote do Velho Testamento, e entenda, irmãos, aqueles que se colocam como sacerdotes hoje também. Existem pastores, líderes religiosos, padres, papas, apóstolos, que se colocam como representantes de Deus na terra. São pessoas que assumem para si a posição que não deveria ser deles, que é de ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o cara que intercede a Deus pelos homens e traz os benefícios de Deus aos homens. Isso, infelizmente, ainda existe. Era para ter acabado em Jesus, mas ainda existe. E aí o texto está dizendo, João, que o que nós temos hoje é um sumo sacerdote, mas não é qualquer um. O sacerdote que hoje intercede por nós não é um homem limitado. Quem intercede por nós, segundo o texto, é o Filho de Deus. E a gente já aprendeu em Hebreus que a expressão Filho de Deus significa o próprio Deus. O texto é claro sobre isso. Volta algumas pregações lá no YouTube, você vai ver. Tem 12 para você botar em dia, você que pegou, já está chegando hoje. Mas o que a Bíblia ensina é que essa expressão Filho de Deus significa alguém da mesma essência que Deus. Ou seja, o próprio Deus, um só. Porque nós cremos que Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, amém? Aí o texto está dizendo que o cara que intercede por nós a Deus é o Filho de Deus. Não é qualquer Zé Ruela, é o Filho de Deus. E o texto diz da onde que ele intercede? Que entrou nos céus, adentrou os céus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os apóstolos e depois subiu no céu. E continua fazendo por nós o que ele prometeu que faria, que é o quê? Ser o nosso sumo sacerdote. No santuário de verdade, lá no céu, o santuário de verdade, lá no céu, que é de fato a habitação de Deus, nós temos um sumo sacerdote que está lá no céu,
intercedendo de fato por nós, pelas nossas limitações. Então não é, ele entrou num lugar absolutamente inacessível. Você consegue na sua força ir para o céu agora, irmão? A mosca que se apaixonou pela lua e começou a voar, e voou, 15 metros. E continuou voando 20 metros. E as asinhas dela começaram a pegar fogo. E ela falou, estou chegando lá. Vai chegar, irmão? Não vai. A experiência religiosa humana é isso. Nós, quando a gente confia na religião, é a gente, uma mosquinha, tentando chegar no céu. Não vai chegar nunca. Ou a lua vem até a mosquinha, ou a mosquinha nunca chega à lua. Mas nós temos um sumo sacerdote que veio de lá, se fez carne e voltou para lá. E a promessa é que quando ele voltar, ele leva a gente junto agora. Delícia, né? Isso é Jesus, hein? Então, esse sumo sacerdote que intercede por nós, ele não intercede daqui, como as pessoas que se propõem a ser sumo sacerdote para a gente. Pastor que se considera o santarrão, o ungidão. Eu não sei como é que você vai traduzir ungidão. Como é que você vai fazer ungidão aí? Ungidão, é difícil, estou brincando. Como é que é? Ah, é assim mesmo? É isso aqui. Essa ideia diabólica de líderes religiosos se colocam tentando ser o cara que está detendo a bênção para você. Que se você fizer a coisa certa, aí ele libera a bênção para você. Isso é uma ideia absolutamente diabólica. Mas nós não confiamos mais nesse pessoal, diga amém? Nós rompemos com essa ideia de que tem alguém que é um ungidão, que faz a ponte entre nós e Deus. Porque a gente não precisa. Porque a gente tem o cara, que é o próprio Deus, que intercede por nós e nem daqui intercede, intercede de lá, à destra de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que está lá no céu, entrou no inacessível e intercede por nós sobre os nossos pecados e as nossas falhas diretamente a Deus. E aí ele diz, semana passada a gente terminou dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele termina dizendo, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Sim, irmão, nós podemos confiar nessa palavra, que diz que nós temos um cara que intercede por nós. Sabe qual é a figura desse intercessor aí? O advogado. Mas não é esses advogados que abandonam o cliente, assim, igual lá do Neymar. É advogado que não larga mais. E mais do que isso, ele garante, olha que delícia isso, ele garante a nossa absolvição, porque ele vai ser ou já foi condenado no nosso lugar. Ele paga, ele é o sacerdote, ele é o advogado, mas ele é também a oferta. Ele morre no nosso lugar, no lugar do réu, somos nós. Aleluia, glória a Jesus por isso. Nós podemos confiar nisso. O texto diz, nós nos apeguemos, fiquemos firmes, com toda a firmeza, nessa fé que nós professamos. Versículo 15 diz assim, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Vamos lá, vamos construir isso aqui que é uma delícia, presta atenção. No Velho Testamento, que tinha esses sumos sacerdotes, é assim? Não? Desculpa. No Velho Testamento, que tinha esses sumos sacerdotes, eles não se compadeciam da gente, das pessoas. Pelo contrário, se julgavam superiores às pessoas. Uma casta especial de pessoas que tinha moral com Deus e que tinha a chave do céu. Então, cara, faz direito, senão eu não abro. Se fizer errado, eu não deixo você entrar. No Velho Testamento é isso. Mas agora, nós temos, segundo o texto, nós temos um sacerdote
que se compadece, alguém que tem compaixão de nós. Alguém que sabe pelo que interceder por nós, porque segundo o texto, ele foi tentado em tudo. Olha o final do versículo. Passou por todo tipo de tentação. Então, quando Jesus vai interceder, e nós só confiamos nele para interceder por nós, diga amém. Quando Jesus intercede, ele intercede sabendo o quão dolorido, o quão difícil é as tentações pelo qual ele passou também. O texto está dizendo que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado no sentido literal. Eu estou dizendo para você que Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele foi tentado em tudo. O texto está dizendo, em tudo. Ele foi perseguido. Alguém aqui está sendo perseguido, eu quero dizer que Jesus sabe como é que é. Ele era pobre. Se alguém aqui ele sabe o que é. Ele foi desprezado, sexualmente tentado, afetivamente tentado. Ele sofreu dor física, ele suportou as tristezas de uma morte cruel. Ele sabe e ele conhece a nossa dor, irmão. O sumo sacerdote da nossa experiência, da nossa alma. O sumo sacerdote que nós confiamos. O cara que intercede por nós sobre os nossos pecados, faz isso conhecendo as limitações humanas, porque ele se fez homem. Aliás, ele se fez participante da natureza humana para nos fazer participante da natureza divina. Um dia nós estaremos nele. Isso é muito louco, eu não vou entrar aqui hoje. Mas a experiência de ser um com Deus é o que nós vamos passar no futuro. Glória a Jesus por isso. Quem intercede por nós sabe o quão difícil é não pecar. Presta atenção, irmãos. Na intercessão, Jesus diz ao Pai: sabe esse pecado que o Lucas cometeu? Jesus dizendo ao Pai, no momento de intercessão por nós: sabe esse pecado que o Lucas cometeu? Eu fui tentado nesse pecado também. E embora eu não tenha pecado, sei o quão duro, pesado foi resistir. Faz o seguinte, coloca na minha conta, na cruz, eu pago esse pecado também. Pois temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Alguém que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Delícia isso, irmão. Ele conhece. Esse é o único lugar onde a gente pode estar seguro de verdade sobre a nossa salvação. Entenda isso que eu estou dizendo, irmão. Entenda como isso é totalmente desconstruidor da justiça própria sua. Eu estou dizendo para você que não tem nada que você possa se apegar, a não ser no fato de que você tem um sumo sacerdote que intercede ao Pai por você. Não existe outra causa de salvação, não existe nenhuma outra coisa que possa te dar segurança. Quando eu te pergunto se você é salvo ou não, se você pensa em qualquer outra coisa a não ser naquilo que Jesus fez por nós e continua fazendo, intercedendo, você ainda não entendeu a graça de Deus, não entendeu o sacrifício, não entendeu a cruz, não entendeu o Evangelho. Encontrar segurança para recomeçar sempre é o que nós encontramos em Jesus. Jesus é o Deus de recomeços, todos eles. Quantas vezes nós pecamos e prometemos não pecar mais e às vezes pecamos de novo? Todas as vezes a gente tem que recorrer a Jesus e começar de novo e falar o discurso certo, coração na mão, e dizer: eu nunca mais vou fazer isso, Jesus. E se vai me ajudar, eu nunca mais vou fazer isso. É isso mesmo, está certíssimo, é o que você faz mesmo, irmão. Só que aí você para de confiar em Jesus e começa a confiar em você e cai.
Mas nós cremos num Deus que insistentemente nos faz recomeçar. Amém, irmãos? Amém. Essa semana eu estava conversando com o irmão. É porque crente não faz festa junina, né? Festa caipira, é isso? É crentão, não é quentão. Quadrilha pode? Festa country, aí piorou ainda mais. Desculpa. O que foi? Não pode? Mas estava conversando na festa caipira com o irmão. Eu estava dizendo exatamente isso, quanto que até mesmo confiar na nossa santificação é um erro para pensar na salvação. Quando eu te pergunto, você é salvo, e você pensa assim, pô, eu já mudei tanto, isso não é o Evangelho. As mudanças que vêm são totalmente consequências de uma conversão. Mas confiar nisso como um termômetro para a sua salvação é um erro. Porque nem isso é uma boa segurança. A única segurança, de fato, que nós temos é a cruz de Jesus. Isso é muito louco, eu sei que a maioria não entendeu, mas é muito louco isso aqui, cara. Eu estou dizendo que não dá para confiar em nada, nem nas coisas boas que estão acontecendo com a gente pode confiar. A única resposta coerente para a nossa salvação é: nós temos um sumo sacerdote que continua intercedendo por nós. Lá com Deus, lá no céu, lá no miolinho, lá onde eu não consigo acessar, onde ninguém consegue acessar, onde o pastor, o padre, o papa, ninguém entra. Eu tenho um cara, eu sou amigo do cara. Ele me ama, ele me fez família, de um jeito que nem precisava fazer. Ele fez o que ninguém faria, o que eu mesmo não faria por ninguém, ele fez. E ele vive para interceder por nós, segundo o texto. Tem um texto de Filipenses, só para mostrar, um texto que eu gosto, Filipenses 3, Paulo fala assim, 3:7. Quando eu te perguntar, irmão, você é salvo? Você vai perguntar assim, é claro, eu larguei a minha amante. Isso não é motivo para salvação. Paulo está dizendo que ele é o cara, mas que não confia nisso. Ele olha para tudo o que Deus está fazendo da vida dele e diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero hoje, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Se eu não considero tudo como esterco, eu não ganho Cristo. Eu tenho que considerar tudo, inclusive as coisas boas, como esterco para ter Cristo. Não tem como, ou ter Cristo, não tem jeito, irmão. Valor, o seu coração está onde? Está na sua vida sexual, está no seu dinheiro, onde está o seu coração? Você tem que considerar tudo isso menos importante para receber Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Olha o texto, irmão, que eu estou falando. Não tem como eu confiar em mim, naquilo que Deus está fazendo em mim, no sentido de que essas coisas boas que estão acontecendo me dão segurança, não dão. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, presta atenção que loucura é isso. Ele acabou de falar, volta por favor, Luizão. E ser encontrado nele. 10. Quero conhecer a Cristo. Já é uma oração bruta, Arthur. Quero conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição, e a participação do seu... Paulo está dizendo assim, eu quero sofrer o que Jesus quiser que eu sofra. Eu estou disposto a sofrer como Cristo sofreu. O final do caminho de Jesus, de Cristo, foi a cruz. Eu estou disposto a ir até a cruz. E mesmo assim, tornando-me um com Ele na sua morte, mesmo assim, versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Mesmo fazendo tudo isso, eu continuo não confiando em mim.
mesmo morrendo como Jesus, mesmo dando a minha vida pela igreja, mesmo assim eu não posso confiar nisso. Eu só posso confiar em Jesus. Eu só posso confiar que eu tenho um cara que intercede por mim. É só nele, irmão. Final do versículo 15 de Hebreus ainda. Hebreus 4:15, finalzinho. Porém, sem pecado. Muitas vezes eu citei esse texto dizendo que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas não é isso que o texto diz. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se quiser ver textos que Jesus não pecou, tem outros, não precisa nem abrir. 1 Pedro 2:22 é um texto que fala claramente que Jesus nunca pecou. Mas esse texto de Hebreus não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que Jesus em tudo foi tentado, mas a natureza desse nosso sumo sacerdote é uma natureza diferente da nossa. É uma natureza sem pecado. Ele não praticou pecados porque ele não tem a natureza de pecado. O que nos condena não são os pecados, é o pecador. Eu que sou um pecador, cometo pecados. E Jesus morreu na cruz para nos tirar a condenação do pecado. Porque tirando o pecado da gente, os pecados param de acontecer. O texto de Hebreus está deixando claro que o nosso sumo sacerdote, a natureza dele, não é igual a nossa. É uma natureza sem pecado. E o versículo 16 diz assim: assim sendo, aprenderam a ler a Bíblia já? Baseado, não é? Sendo verdade isso. Se é verdade isso, que a gente tem esse cara, esse sumo sacerdote, que nos ama e intercede por nós lá, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O texto ele é muito louco, né, cara? O texto ele é muito bruto. Só o texto. Se a gente ficar lendo só o texto aqui, eu já acho que a gente sai convertido de uma vez por todas aqui. Mas presta atenção. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. O trono é onde o rei do universo está sentado. No contexto judaico, é muito ligado a juízo, o trono como juízo. Eu falei agora no começo da pregação que vai ter um dia que nós nos encontraremos perante o trono de Deus, ou seja, julgamento. Nós vai ter um dia o tribunal de Cristo, o texto fala. Um momento que nós estaremos e prestaremos contas de tudo. E aí o texto está dizendo que esse trono, por causa do sumo sacerdote, não é o trono do juízo, é o trono da graça. E nós podemos, por causa do nosso sumo sacerdote, chegar perto do trono da graça sem sermos consumidos. Nós chegamos perto do trono da graça para receber misericórdia. Sendo verdade tudo que a gente conversou, nós temos confiança para entrar, para nos aproximar do trono, viver em comunhão com o Senhor. Essa é a nossa segurança, é o único lugar onde podemos nos apegar para a salvação e receberemos misericórdia e graça. Misericórdia e encontramos graça. Definição muito boa sobre misericórdia e graça, já é um clichê, mas é bom. Diz que misericórdia é eu não receber o que eu mereço. E graça é eu receber o que eu não mereço. Faz sentido para você, irmão? Misericórdia, Deus nos dá. Quando a gente chega com confiança por causa do nosso sumo sacerdote junto com a gente, aquele que chancela a nossa salvação, aquele que é o penhor da nossa salvação, que garante a nossa salvação, chega com a gente, por isso nós podemos chegar sem medo de sermos condenados, porque Ele chega com a gente, e nesse trono nós recebemos misericórdia e graça, ou seja, nós não recebemos aquilo que nós merecemos, por causa da misericórdia, e mais, nós recebemos o que nós não merecemos, que é a salvação, por enquanto. A gente vai entender que é mais do que isso. Trono que nos traz misericórdia e graça. Irmãos, a graça de Deus
A graça de Deus, ela não se limita ao perdão. A gente fala muito de graça com relação ao perdão dos nossos pecados, está correto. Mas a graça não é só perdão de pecados. A graça continua a sua função de graça após a salvação. Depois da salvação, a graça continua sendo graça. A graça não é só para quem caiu, mas é uma capacitação para não cair. Ela é prevenção para os pecados. A gente só olha a graça com a ótica do Deus nos perdoando. E está certo também, mas está certo até a página 2. Porque tem a outra parte da mesma boa notícia. A graça que nos perdoa é a graça que nos capacita a vivermos uma vida coerente com o Evangelho. Diga amém, irmãos. O que nós recebemos por graça que nós não merecemos? Poder para mudar. Poder para viver diferente. A gente fala muito de graça para dizer para você, cara, não deixe o diabo te esmagar. Não deixe o diabo fazer com que você se sinta o pior dos piores e dizer para você que não tem salvação. Tem salvação para você, sendo você quem você é. E você é ruim. Você é igual eu, você é ruim igual. Mas a parte B da graça, que pouco se fala, é uma graça que nos capacita a uma nova vida. Nele nós recebemos de graça poder para parar de pecar. Autoridade para deixar a nossa velha vida. E o texto fala quando que nós recebemos graça? A graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é o momento da necessidade? Para mim é antes da queda. Por que a necessidade é só depois da queda? A graça vai chegar para a gente, está disponível para a gente, antes da gente pecar, para que a gente não peque, para que a gente tenha uma vida que agrade a Deus. Diga amém, irmãos. É completo. A obra de Deus é completa. As igrejas, muitas ditas igrejas, têm o costume de parar nessa parte e coloca o homem no centro do universo. Diz, Deus morreu por você porque você é uma delícia, então você tem sempre solução para continuar sendo você. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz assim, você não é uma delícia, você é bem azedo. Deus morreu por você para que você deixe de ser você e seja Ele. Amém, irmãos? Abre aí Tito, não precisa abrir, lê no telão, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quantos homens? Disponível para quantos homens? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Parte B agora da boa notícia. Ela nos ensina, olha, a graça nos ensina, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, olha a graça nos mantendo dignos, a graça nos mantendo dignos da salvação. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, mas mais do que isso, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar boas obras, a prática das boas obras. A graça de Deus é essa parada bruta demais, é gigante, é muito grande. E não só nos salva, mas nos transforma para ser conforme Ele quer que a gente seja. A mesma graça que nos salva, agora nos ensina a viver longe do pecado. A graça não remove a responsabilidade pelo pecado, só.
ela remove a incapacidade de não pecar. Foi confuso? Foi claro? Confuso. Obrigado. A graça remove a responsabilidade sobre o pecado, sim, mas não só isso, ela remove também a incapacidade que nós tínhamos de agir certo, de fazer o bem. A graça de Deus remove aquilo que nos impedia de fazer o bem. Agora, com a graça, nós podemos sim andar em novidade de vida, em sermos de fato um sinal histórico do reino de Deus por onde quer que a gente vá. A gente vai indo e as pessoas vão olhando e falando, caramba, eu quero ter esse Deus que esses caras têm. Porque gente que vive assim eu nunca vi. Mas nós não confiamos nisso. Nós não confiamos no sumo sacerdote. Nós vamos ter uma vida exuberante. Vai chamar atenção. Mas a gente vai continuar não confiando nisso. A gente vai continuar confiando que a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso nos apeguemos com confiança nisso, para que a gente chegue ao trono da graça e receba direto dele, de Deus, misericórdia e graça que nos ajude no momento oportuno, que é antes de cometer pecado. Ele nos capacita. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela sua palavra é tão rica, Jesus. Sua palavra é tão cheia de significado, é tão profunda, e quanto mais a gente vai entrando nas águas da sua palavra, mais a gente vai se encantando e mais profundo vai ficando, e a gente começa a perder o pé, a gente começa a não ter mais aonde se apoiar, a gente só resta de fato confiar no Senhor e mergulhar e entender coisas profundas, coisas que ninguém nunca conseguiria nos mostrar, conseguiria talvez nos ensinar, mas revelar para a gente é o Senhor que faz. O Senhor tem se revelado a nós através da sua palavra e nós somos gratos por isso. E nesse momento uma palavra de gratidão, porque no seu projeto eterno de redenção, o Senhor criou os meios para que a gente não permanecesse eternamente longe do Senhor. O Senhor arrumou o jeito, o Senhor resolveu, e o Senhor nos trouxe de volta do jeito que nós somos, e mais do que isso, o Senhor é comprometido com a nossa transformação, e é a graça que nos capacita a isso. Nós somos agradecidos por isso, Pai. Te louvamos, Pai. Te louvamos por isso. Não confiamos em nós. Aliás, nos livre de nós mesmos, Jesus. Nos livre de nós mesmos. Tenha misericórdia de nós. Que a gente confie só no Senhor. Que a gente saia daqui transformado. Pai, nós aproveitamos para orar pela conferência que está começando hoje, mas a gente vai se reunir na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter a nossa conferência. E o tema é graça. E a gente pede para que o Senhor haja de forma sobrenatural na quinta-feira. Muitas pessoas de fora estão vindo, a gente não sabe qual é a experiência de cada uma delas, mas nós estamos aqui para acolher esses irmãos, os irmãos que estão há anos presos pela religiosidade, que a graça seja uma realidade a partir de quinta-feira mesmo. E em nós também, Pai, na nossa religiosidade, na insistência que nós temos de não se render ao Senhor, que quinta-feira seja um marco mesmo para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa jornada com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela provisão em todos os aspectos. Provisão da nossa vida familiar, provisão emocional, provisão espiritual. Como igreja também o Senhor tem provido. Te agradecemos por isso, confiamos no Senhor para isso também. Senhor Jesus, continue sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, e que a gente possa se render cada vez mais para a sua glória em nome de Jesus.